Olá, bem-vindos ao nosso último vídeo, em que a gente vai fazer um resumo de tudo que foi visto até agora e vai concluir mostrando o teorema da amostragem, que diz que é possível sim recuperar exatamente o sinal desejado a partir das suas amostras. Então vamos ver tudo que a gente viu por enquanto. Vamos imaginar que a gente queira amostrar um sinal x de t, que tenha essa característica em frequência. Ela tem esse sinalzinho em preto, que é o que nos interessa, e vai até uma frequência máxima FM. A gente tem esse sinalzinho em azul aqui, que é um ruído dentro dessa faixa inicial de frequência. Ruído a gente não tem o que fazer, ele existe. Eu estou gravando essa voz aqui, tem ruído, não tem muito o que fazer em relação a ele. Tá? Mas eu também tenho algum ruído, alguma coisa fora da faixa de interesse. Indo de Fs sobre 2 até Fs, de Fs até 3Fs sobre 2, e vai embora aqui, se repete. Se eu simplesmente pegar esse sinal e amostrar ele, eu vou ter dois detalhes. Primeiro, a gente viu que a maior frequência digital que existe é a frequência π. E a gente viu que quando a gente amostra aqui, a frequência Fs sobre 2, onde Fs é a frequência de amostragem, é mapeada na frequência π digital. Então, se eu quero representar bem essa minha frequência FM aqui, e a maior frequência que eu consigo representar do mundo analógico é Fs sobre 2, eu preciso escolher a minha frequência de amostragem, tal que Fs sobre 2 seja maior do que FM. Ou seja, a minha frequência de amostragem tem que ser mais do que 2 vezes a maior frequência do sinal. O segundo fenômeno importante é o fenômeno do aliasing, que diz que várias frequências vão se misturar após a amostragem. Então o que eu estou mostrando aqui é o que vai acontecer se eu amostrar esse sinal aqui. No sinal discreto, eu vou ter de 0 até Fs sobre 2, eu vou ter a mesma coisa do meu sinal aqui. Não muda nada. Eu tenho o preto e eu tenho o azul aqui. De Fs sobre 2 até Fs, a gente vai ter aquela ambiguidade que diz que a frequência F e a frequência Fs menos F são indistinguíveis após a amostragem, fora uma questão de fase que eu tenho que mudar. Então, a gente vai ter aqui Fs vai acabar afetando o 0, essa frequência vai acabar afetando aqui no meio, e Fs sobre 2 aqui um pouquinho maior, acaba afetando um pouquinho antes do Fs sobre 2. Então tem um espelhamento aí, porque é Fs menos F, então é o espelho. Então esses caras vão aparecer aqui, afetando. Esses caras em vermelho vão aparecer afetando assim, porque frequências analógicas separadas de Fs se distinguem. Né? Então daí eu ando daqui para cá e eu ando Fs. Então eu vou ter o meu sinal analógico, o meu sinal digital, perdão, ele vai ser composto nessa frequência aqui pela soma dessa frequência com essa amplitude fase, mais a frequência verdinha com amplitude fase dada pela curva verdinha, mais a mesma frequência com amplitude fase dada pela curva azul, mais essa mesma frequência com amplitude fase dada pela curva em vermelho aqui e azul aqui. Bom? Então a gente vai ter que o nosso sinal vai ser o desejado mais uma mistura de 3 ruídos. Bom, o ruído em azul não tem o que eu fazer com ele, porque ele está bem em cima das nossas frequências. Eu não tenho como distinguir aqui o que é sinal de interesse e o que é sinal ruído. Mas o verde, ele não precisava se misturar aqui. Eu não vou ser capaz de representar esse sinal verde de qualquer jeito, porque ele está acima de Fs sobre 2. Mas ele não precisava se misturar aqui. Eu posso evitar isso. O vermelho também. Como eu evito tudo isso? Com um filtro anti-aliasing. Esse filtro anti-aliasing, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar na entrada do meu conversor analógico digital, ele tem que deixar chegar um sinal que preserve o sinal de interesse até a frequência FM, então ele tem que ter uma faixa de passagem, esse meu filtro, que vai até FM sem distorcer o sinal, mas ele não pode deixar aparecer aqui as frequências que vão me causar aliasing na faixa de interesse depois da amostragem. Então eu tenho que cortar até a frequência Fs menos FM, porque lembra que FM e Fs menos FM vão se misturar depois. Então, quem eu vou amostrar na realidade não é o sinal completo com azul, verde e vermelho. É o sinal com azul, verde e vermelho depois de passar por esse filtro. E o que vai acontecer com essas frequências aqui na faixa de redução? Elas vão ser altamente atenuadas. Então, na realidade, o que eu vou mostrar aqui vai ter o preto e o azul, e esse verde aqui já atenuando bastante. Então, o aliasing que o verde vai causar vai ser esse verde aqui que vocês devem mal estar vendo,
que é altamente atenuado em relação a esse verde. O vermelho já não vai aparecer mais aqui porque ele foi muito atenuado pelo meu filtro. Essa parte do verde que causaria aliasing na frequência de interesse também não aparece, o filtro atenua. Então o que a gente observa aqui, o que eu vou amostrar, ele tem exatamente o sinal de interesse até a frequência de interesse e algum ruído aqui que é diferente do ruído original, mas que não afeta a faixa de interesse de frequências. Tá? Aí eu passo para a reconstrução desse sinal. Eu poderia jogar ele num conversor digital para analógico direto. E aí o que eu tenho? Eu tenho o meu sinal digital aqui, que até essa frequência tem aquela curvinha preta mais o ruído em azul. Aqui tem aquele ruído que é o azul mais o verde. Então, preto mais azul mais verde. E aqui tem as réplicas do espectro. Você lembra que no espectro digital tem aquelas ambiguidades de frequência que se manifestam como réplicas, né? Frequências separadas de 2π são indistinguíveis. Então, esse cara aparece aqui deslocado de 2π. A frequência ômega e a frequência 2π menos ômega, fora a questão da fase, também dá a mesma coisa. Então, essas frequências aqui, ômega, aparecem aqui como as frequências 2π menos ômega. A hora que eu passo esse sinal pelo conversor digital para analógico, eu vou pegar o espectro do sinal digital e vou fazer duas coisas. Primeiro, eu desfaço a regrinha de 3. Então, as frequências π aparecem nas frequências Fs sobre 2. Segunda coisa, eu multiplico esse espectro resultante pela transformada de Fourier usada do pulso usado pelo meu conversor digital para analógico, que em geral tem uma cara mais ou menos assim. Então aqui em preto eu já estou mostrando o resultado desse produto, aqui eu estou mostrando a transformada de Fourier do pulso e aqui já o resultado do produto. O que acontece? Acontecem duas coisas. Primeiro, aparece essa imagem aqui, essas frequências em Fs, que vem dessas réplicas aqui a hora que eu multiplico pela transformada de Fourier do pulso. E aqui eu introduzi pela primeira vez uma distorção na minha faixa de interesse. Porque eu estou multiplicando essas frequências aqui, que são exatamente as mesmas frequências que tinham no meu sinal original, eu estou agora multiplicando pela transformada de Fourier do pulso, que dá um ganho menor para as altas frequências do que para as baixas frequências. Você tem uma distorção aqui. Então eu tenho dois problemas. Primeiro problema que a gente pode eliminar é o problema da imagem. Esse problema da imagem tem que ser eliminado no mundo analógico, porque eu não tenho como evitar essas réplicas no mundo digital. Eu não tenho como fazer esse processamento. No mundo digital sempre vai aparecer a frequência 0 vai ser igual à frequência 2π, não importa o que eu fizer com o meu sinal. Então, para eliminar essa imagem, eu tenho que trabalhar no mundo analógico. E aí, o que eu faço? Eu passo por um filtro para eliminar as imagens. Esse filtro aqui. Então, esse filtro vai pegar o sinal y de t, que é esse camarada em preto aqui, e simplesmente vai cortar essa imagem e todas as outras imagens que tem aqui para frente. Ele não vai causar nenhuma distorção aqui e vai eliminar desse ponto em diante. Então, ele tem uma faixa de passagem, esse filtro, que não distorce a frequência de interesse, mas que rejeita daqui para frente. De forma que a transformada de Fourier agora, o espectro de frequência do sinal reconstruído, passa a ser alguma coisa aqui entre 0 e a frequência máxima, que é o sinal original distorcido pela transformada do pulso. E a partir daqui eu tenho aqueles ruídos e aqui eu tenho uma coisa altamente atenuada. A partir daqui eu tenho uma atenuação dada pela atenuação do meu filtro. Tá bom? Agora falta só eu corrigir essa distorção. Mas eu conheço qual é o pulso usado no meu conversor digital para analógico. Então, para eliminar a distorção, eu simplesmente passo por um filtro que tenta compensar. Se o conversor digital para analógico dá um ganho de meio em alguma frequência, eu antes de jogar lá, ou depois de jogar lá, eu multiplico isso aqui por 2 e compenso esse ganho. Então eu passo o meu sinal finalmente por um filtro que vai compensar as distorções. E aí olha o que vai acontecer. Eu tinha originalmente aqui um sinal em frequência com o sinal de interesse, algum ruído dentro da minha faixa de interesse e outras coisas fora da minha faixa de interesse que não me interessam. Eu não quero pegar eles. Depois que eu fiz toda essa operação aqui, conversão, analógico digital, digital para analógico, eliminei as imagens e compensei as distorções, eu tenho um sinal reconstruído aqui que é exatamente igual ao meu sinal original na faixa de interesse e fora da faixa de interesse eu tenho algum ruído que não me afeta muito. Qual é a conclusão?
é que se a gente escolher corretamente os filtros e a frequência de amostragem, a gente consegue recuperar perfeitamente o sinal de interesse após uma amostragem bem feita. E esse é o famoso teorema da amostragem. Isso conclui o nosso curso, espero que vocês tenham aproveitado, se divertido um pouco, adquirido interesse por essa área de processamento de sinais, e eu espero vê-los em outros cursos aqui do Coursera ou em eventualmente outros cursos que eu mesmo venho a oferecer. Obrigado pelo interesse, obrigado pela atenção e até a próxima.